Você que está ligado conosco, seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência no Baú do Esporte desta sexta-feira. Ademir Camargo, boa tarde, o seu destaque para a redação de jornalismo. Muito boa tarde, Andrei, boa tarde ao nosso convidado e boa tarde aos nossos ouvintes. Eu quero fazer um destaque rápido, na verdade é um destaque praticamente que empresarial. A MB Farmácia, nosso apoiador aqui, nosso parceiro, tá? Mandar um abraço para as meninas lá, para o pessoal lá. Amanhã o pessoal está fazendo uma ação junto à farmácia, a MB Farmácia aqui em Ibirubá, aqui perto, próximo ao mercado imigrante, junto ao monumento imigrante ali. A ação é o seguinte, o pessoal vai realizar amanhã uma parceria com o pessoal do artesanato, Casa do Artesanato aqui de Ibirubá. Então quem quiser comprar um presente para Páscoa, fazer alguma coisa, o pessoal do artesanato vai estar lá amanhã o dia todo. E também o pessoal vai estar fazendo aferição de glicose, pressão alta, tirando dúvidas em medicação, em medicamentos. Vai ter os farmacêuticos, o pessoal... Vai ter uma equipe toda, uma mobilização toda por parte da MB Farmácia para fazer esse trabalho. É uma ação, né? E também vão aproveitar para fazer essa integração aí com o pessoal do artesanato aqui de Ibirubá. E você que tem problema de pressão, diabetes, tá com a sua receita aí para comprar, amanhã vai ter preços especiais, condições especiais, sem falar, é claro, né? Porque a farmácia MB hoje é um shopping, tem de tudo lá, tá? Vai ter produtos de Páscoa, ovos, chocolate, docinhos, etc e tal. E além, é claro, né? Farmácia também vende remédio, né? Era esse. Legal, Ademir Camargo, o seu destaque desta sexta-feira. Olha, o nosso convidado desta sexta-feira, Camargo, ele é uma das figuras que tem o nome mais vezes citado aqui neste quadro Baú do Esporte. O nome dele, ele quase que se confunde, ele quase que se entrelaça, se entremeia com as histórias de todos os nossos convidados aqui, né? Porque o Baú do Esporte é aquele programa que resgata aí o futebol dos anos 70, 80, 90, aqui no município de Ibirubá. E o nosso convidado de hoje tem, né, uma história muito extensa, bonita, né, de conquistas, de momentos extremamente marcantes. Ele já veio aqui no Baú do Esporte, não é a primeira vez que o nosso convidado está aqui, mas dado aí a importância do tema, da pauta do convidado, né, e também do que... Os comentários são enormes, exatamente, né? E a última vez que o nosso convidado esteve aqui, o Camargo não estava. Então, hoje o Baú do Esporte vai ser diferente, vai ser bem diferente daquele onde a gente fez aí inicialmente. O nome dele, João Carlos José dos Reis. João Carlos José, né? Então, são 3 nomes aí, bem conhecidos. Mas, para não ter confusão, a gente vai chamar pelo apelido. O Pelezinho. O Zinho da Nina. O Zinho da Nina. Da tia Nina. Então, Camargo, vou te dar a honra, né, de fazer aí o acolhimento ao nosso convidado. Olha, que satisfação. Muito obrigado. Olha, gente, pessoal, amigos do esporte, estamos recebendo aqui esse meu amigo, né? Meu amigo, particular amigo, gente finíssima. Tive o privilégio de não jogar do lado dele, mas contra ele quando a gente treinava no Florestal. Relembrávamos agora há pouco aqui algumas histórias aí do Florestal. Lá em 86, logo que eu casei, fui morar no bairro Floresta. Sou amigo da família, trabalhei, tive a grande satisfação de trabalhar com a Nina, por isso a tia Nina, né? E o Pelezinho, a família deles, o Chuca é praticamente um irmão, né? Então, a nossa família tinha muito essa relação e tem até hoje. Pelezinho é meu cliente, é freguês da dona Ana, né? Agora ele está dando uma segurada aí. Mas, Pelé, te agradeço. Fico feliz de te ver. Depois de todos os perrengues que você teve aí, né? Você me dizer que, olha, Camargo, estou bem, a glicose está boa, parei de fazer insulina, né? Tô tranquilo, né? Tô bem, né? Daí eu brinquei com ele, mas vem cá e de vez em quando, em uma bolinha. Ah, sim, lá em casa, né? Mas assim, na parede, devagarinho, para não perder o costume, né, Pelezinho? Seja bem-vindo aqui, meu amigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. O amigo Camargo, meu amigo Andrei. É uma satisfação, né? Até hoje de manhã eu estava meio nervoso, porque meio desmedado, raspando a garganta. Eu disse, só falta me dar a gripe aí, eu não poder
Mas não, Perder a voz. comemos um cafezinho quentinho cedo para espantar isso aí. Mas é uma satisfação retornar aqui, né? Depois Eu já estou 2 anos aqui, Pelé. Pois é. O tempo passa. Isso nós... Uns 4 anos, eu acho, Pelé, que você esteve conosco aqui, porque nós foi estávamos... logo no início, né, do Baú do Esporte. Sim. O pessoal já tem que chamar o Pelé. Nós estávamos hoje de manhã conversando. Ontem de noite tinha o aniversário do filho da Amanda, o Davi. E chegou o Gabinho e a esposa lá. Filhos do Alizinho. Não... O Gabi. O Gabinho. O Gabinho, a esposa e a filha. Meu Deus do céu, anteontem eu vi ela desse tamanhinho, pequena, e agora uma moça. Eu disse, isso o seu Germano Conrad me disse um dia, que eu tive lá no meu afazer profissional. Ele disse assim, seu Pelé, o eixo lunar está mais rápido. E tá. Interessante, viu? Porque sexta-feira de novo já. Aí eu estava pensando, quando é que sai o pagamento? Daqui 2 semanas sai pagamento de novo. Vamos fazer vale, então. Faz ontem que... Aquele já terminou, né? Ele já terminou. Já foi. Mas assim, é uma satisfação voltar aqui e ver como o tempo passa, né? Eu te acompanhei. Uns a gente às vezes passa lotado, depois a gente imagina, mas foi o meu amigo Escurinho, estava lá. Mas um que sempre chamou atenção foi do meu amigo Neguinho do Nordo. Esse é... É uma figuraça. Essa é uma figuraça, né? Neguinho e até um tá cara... convidado. Pois é. Ele teve um problema de saúde, um acidente de trabalho, né? Ele acabou caindo, se machucando, aí, se lesionando e tal. Mas nós vamos trazer uma dupla, porque nós vamos trazer o Pico junto, viu? Não, o Pico... mas aí você traz o Pico e o Neguinho junto, não pode esquecer o Minossi. Boa, Pelé, boa, bem lembrado. Não pode esquecer o Minossi. O Minossi é um homem... Mas a gente está aí, novamente, à disposição de vocês aí para... Olha, relembrar, né, André? Relembrar, vamos explorar o homem aqui. Já relembramos ali, já matamos saudades, né? Do pudim da Nina, da torta de caçata da Nina. Tudo que aquilo que a gente não pode mais comer, né? Aquele pudim assado de queijo da Nina com amendoim, aquela cobertura. Foi, Pelé. Falando nisso, vamos começar por aí. Como é que tá a saúde? Como é que tu tá? Tu recuperou tô bem? Bem, graças a Deus, né? Quando me deu a encefalite na primeira vez, em setembro, eu disse assim, não, vou voltar, né? Vou voltar a trabalhar. Mas, sabe, algo muito pesado, estava ainda pesado, e aí depois me deu mais, foi que ali eu me descuidei, né? Da pressão, da diabetes e tudo. Foi tudo que é normal. Foi uma enxurrada, né? E aí nós fomos no médico e o médico me deu 90 dias de folga, de atestado. Gente, você nem imagina o que é tu ficar 90 dias lá no Arroio Grande sem ninguém para conversar praticamente, né? Porque... só os quero-quero. Só os quero-quero ali, que estavam ali. E aí, só que quando eu voltei, quando eu subi, o dia que eu voltei no dia que o fórum fechava para o recesso, né? Então, voltei para tirar recesso. E eu para tirar férias. E eu subia as escadas do fórum e não senti nada. Eu disse, estou bem. Subi as escadas, eu disse, não cansou, tô bem. Nem nada. Não cansei nada e estou aí agora, né? Saio daqui, depois vou para o interior, tem que fazer uma sacristia, 9, 10 pessoas que tem que intimar numa localidade lá, né? Sim. E a gente saiu daqui, antes de vir para cá, já estava falando, antes já estava... Já estava trabalhando. Estava trabalhando já, então, né? A gente estou me sentindo bem,
Que bom. É. É bom, Ontem que eu me passei um pouquinho, né? O pastelzinho da Nina lá, um refrigerantezinho no aniversário. De lá. Não, eu na sexta-feira, hoje, eu disse, amanhã, fui ontem. Né? Já Porque saiu a feijoada da Nina? Não esfriou que chega. Não, ainda não. Ainda né? não. Porque eu sempre vou na sexta-feira, né? Sim. Aí hoje eu não ia, então fui ontem que tinha o aniversário, né? Para não ir hoje, né? Tá aqui à disposição de vocês aqui. Aldrey, vamos bater uma bola agora. Eu até antes de entrar no esporte, né? Agora o Pelezinho me gerou uma curiosidade aqui para nós conhecermos um pouco da rotina dele e principalmente desse trabalho no fórum, né? Em quanto tempo faz que você tem esse trabalho, Pelé? E como é que é isso, né? É um trabalho tranquilo, é um trabalho simples, ou ele te suga muito mentalmente, ou é um trabalho perigoso? Como é que é o teu trabalho? Olha, Zé, a princípio... Para quem não sabe, o que você faz? Sim, a princípio, o que de é? justiça, né? É a longa-manos do juiz, né? Como? Alonga-manos do juiz, né? Alonga-manos? É o mandado do juiz, né? Então o juiz manda e... Tu leva o recado. É que nem aquela história assim, ó. A decisão judicial não se discute, se cumpre. Opa. Né? E tem umas assim que às vezes a gente não gostaria de... Mas faz parte, como da profissão, né? busca e apreensão de menores... retirada de menores, de familiares, para colocar em outros, maus tratos, sabe? São coisas assim que às vezes dói. E é aqui, como eu vou dizer, Ibirubá, aqui é tranquilo, né? Mas não o é pessoal um me exagero. conhece, tinha um pessoal aí, mas já abanaram para Jesus Cristo, né? Mas assim a maioria do pessoal assim é tranquilo, e agora ainda mais facilitado agora com a enchente, né, que deu o ano passado. Às vezes tem coisas de ruim que acontece para melhorar. Aí o tribunal autorizou agora a intimação, citação por WhatsApp. Então, às vezes, a gente nem precisa ir lá em Santo Antônio, lá na Fazenda Itaíba, lá na 15, manda pelo WhatsApp, tá intimado. Então, facilitou bastante, né? Mas tem coisas que tem que ser pessoalmente, né? É tipo assim, medidas protetivas da violência doméstica, da Maria da Penha. Quando que o cara fica só proibido de ficar a menos de 100 metros e proibido de ligar, a gente manda pelo WhatsApp. Mas quando tem o afastamento do lar, da pessoa... Ser retirada da tem que ir lá, residência. tu tem que tirar, né? Tem que tirar os caras, às vezes, né? Mas assim são. A gente tá aqui, vim sozinho. Sim. No mandado tem auxílio policial. Mas na intimação, às vezes, bota a cara sozinho. Sim, vou chamar os homens para vir aí. Aí os caras, mas eu já estava pensando mesmo em largar essa mulher. Então, não precisa chamar, tô indo. Mas arruma as malas e sai, né? De boa. Porque a gente não quer... só quando tem internação, que tem alguém, às vezes, agora... Até por um lado, foi bom, a Brigada Militar tem o WhatsApp agora. Então a gente manda a cópia do mandado e quando o pessoal lá do CAPS manda para a gente dizendo que o cara é nervoso, é perigoso, tem problema, a gente já manda para lá no outro dia, na hora que está lá, a Brigada está lá, vai lá, atenciosamente, fantástico e ninguém reclama. Já chegou, Se a gente chega sozinho, às vezes os caras reclamam, né? Chegou assim, cara mais exaltado, sofreu alguma agressão alguma vez ou não? Tive uma vez, mas foi... Coisa da profissão.
E as 2 vezes que deu problema, as 2 vezes o Pinga era um motorista da ambulância. Eu disse, mas o homem, velho, só contigo. E daí esses dias deu uma terceira e o cara era para ser bravo. Chegamos lá, eu disse assim, hoje tu te salvou, hoje não deu problema nenhum, porque tava brigada junto já, né? O cara disse, não, tranquilo, estamos indo. E assim, né? Mas 2 vezes... Aconteceu. É. Estamos numa época, Pelé, eu acompanhei várias vezes contigo, eu fazia esse trabalho, prestava um apoio sempre para o departamento de cobrança da Cotribal, os advogados lá, e a chamada cobrança judicial, a resta de lavoura e coisa. Isso é complicado, né, Pelé? Sabe que de um tempo para cá, olha, eu acho que faz o mesmo tempo da minha... Uns 4 anos. Dos 4 anos que eu não veio mais para mim. O pessoal, eu acho que foi de tanta coisa que tinha época que eu ficava 15 dias, de manhã eu ia numa lavoura, de tarde eu estava na outra. E de meio-dia eu almoçava lá no Maninho. No Maninho, lá no na Maninho, curva, lá no restaurante. Lá no restaurante lá do Maninho. E passava num de manhã, ia para o outro, aí chegava o fim dos 15 dias que pegava, aí nos 15 dias faziam um acordo. Só dava aquela correria. Só faziam aquela correria, deixar o cara lá cuidando para ver se ia certo. E aí, quando chegava a hora ali de dizer assim, agora vai dar mais problema, vai dar... Ajuizar, não? Aí já tinham feito acordo. Já. Então, sabe, os caras levam até ir daqui. Vamos fazer um acordo. Mas nesse ponto aí a gente tá lá correndo. Eu e Mazinho fizemos algum carreto aí para... O Mazinho trabalha contigo, é o teu motorista. Não, agora ele parou uma época ali, tinha assumido o restaurante ali do Arroio Grande, não deu certo. Aí a mulher agora tá A dona Renate? A dona Renate, é a tua... Um abraço para ela, fiel escudeira. É. E Pelezinho tem muita... Quantos anos já de oficial de justiça? Eu fiquei aqui em Ibirubá, tempo que eu trabalhei como ADOC, foi 8 anos. Aí depois eu assumi em 98, oficialmente, né? Antes era só nomeado pelo juiz. Quando estava o professor brasiliano e o seu Atílio Corteganha, pai do Jair Corteganha, era oficial de justiça também. Uhum. Então estavam esses dois já a idade, uma certa idade, aí foram se aposentando, né? E aí tinha o ADOC, que é nomeado pelo juiz quando tem um excesso de trabalho para os outros, né? E hoje, graças a Deus, nós temos em 3 oficiais, né? Tá tranquilo, assim, mas daí de 98, 2000, 27 anos oficialmente, e aí eu já estou com idade para aposentadoria, porque eu trabalhei 12 anos na prefeitura, no cartório eleitoral, e mais 6, 7 anos como oficial ADOC, né? Então, já está passando, mas por enquanto ainda tô no pique, né? Tô no pique ainda. Tá com quantos anos, Pelé? 65. Tranquilaço ainda. Vai mais um eito. Mais um eito ainda. E o Pelé nasceu aonde? Nasci primeiramente a Vila Seca. No interior. E atualmente esquina São José. No interior. No interior, Você é interiorano. Filho de quem? A Henrique Guilherme dos Reis e Clotilde Portes Pimentel dos Reis. Da onde são os teus pais? São de Birubá? Vieram de Sim, fora? Sim, a mãe é de Biruá. O pai é natural lá daquela região de Palmeira das Missões. Uhum. Os Reis são de lá, então.
E aí dá para dizer que os reis que nós temos aqui em Birubá, a família toda é descendente desse... Eu sempre tenho a opinião, o cara tem o mesmo sobrenome, é parente. Não interessa de onde, mas venha a ser parente. Com certeza, vem a ser. Cedo a gente perdeu os pais, né? O pai eu tinha 11 anos, a mãe eu já tinha 23, né? 23 anos, quando era piazão, jovem guarda, né? Mas isso aí veio a Nina, né? Que é a mãezona de todos lá em casa. E agora tá o único que tá fora é o Pelé Velho. Agora eu também já me chamo de Pelé Velho, né? Mas assim, o único que tá morando fora é o seu Antônio José. É tudo José, né? Antônio José, Ari José. Qual é a explicação? Eu não sei, o pai teve um filho também fora do casamento. José, o nome. Josézinho mora lá na floresta, a gente se dá super bem e coisa, né? Mas é a família, né? Todos filhos têm José no nome. Todos. Aí a gente até brinca com as gurias lá, a Nenê, que é a Maria Nadir. A gente chama de Maria Nadir José dos Reis. Tem um abraço aqui do Cristiano Gomes, esse não pode faltar. Esse é um abraço de todos os baús do esporte. Aí Cristiano Gomes está mandando um abraço por Pelézinho. O Sérgio dos Santos, boa tarde. Esse conhece, além de jogar junto e ser campeão no Florestal e no Juventude, foi o meu treinador, uma lenda no esporte de Birubá. Diz aqui o Sérgio dos Santos, o popular Serginho. Serginho, que eu acho que está agora... Tá morando, acho que em Boa Vista do INCRA, se não me engano. Toda semana temos ali fazendo uma fezinha no Trilegal com ele. Não deu, vai uma hora dessa bate, né? Na trave. Mas Pelé, vamos explorar um pouco aí. De repente tu já contou aqui, né? Mas vai contar de novo. Quando é que o Pelézinho... Porque teus irmãos já jogavam. O teu irmão mais velho era jogador, o que trabalhava na CE, agora fugiu o nome dele. Pedro. O Pedro. Pedro Juvenilo Pimentel. Pai do Beto, que era Pai goleiro. Do Beto, que era goleiro, baita goleiro. O Beto foi um baita goleiro. Disse que era melhor que o Pelé Velho, é verdade ou não? Menos? Olha, eu nem sei se ele foi jogador. É. O pessoal até pede pro Pelézinho. Eu me lembro dele, mas nunca vi jogar. Pedro, eu não lembro de ouvir o Pelé ou alguém comentar que ele jogasse bola, né? Mas na época do Pelé ali, eles tinham o veterano lá na floresta que jogava o Kipe, o Caburé, o Caburé era jogador. Era o jogador. O Nico era mais depois. Piazão, né? Mais piazão, mas o Ari Traem, aquela turma ali, começaram tudo nos veteranos, né? Uma camiseta branca com a tira azul, assim, no peito. Tipo o Vasco da Gama, né? Mas eu me lembro assim, tu chegou a jogar com o Pelezão, com o Pelé Velho, não? No Grêmio, tu não jogou com o Pelé Velho no Grêmio? Nós jogamos uma partida junto. Em 76. E o Pelezão? Eu vi o Pelé jogar, eu era gurizão, piazão, mas me recordo muito bem do Pelé. Me lembro daquele time, Antônio Urna, o Mestiço, o X, né? O Hilário X, lá, o Coxa Branca, o Enio Mal, né, Pelé Velho, o Enio, Nildo, Antoninho Urna, o Testinha, lateral igual o Nildo e o Testinha. E o Testinha era desse tamanho, assim. Olha, nós temos que trazer aqui o Nildo e o Testinha junto para contar uma história aí. Quem é o Testinha? O Testinha é filho do saudoso seu Roberto. O Testinha mora aqui embaixo, na Firmino de Paula, perto do Wilson Cader ali. E ele é sogro do Edemar Butke. Ele é pai da Sônia. Ah, sim. O baixinho. Sim. O assador de carne. Assava... Tem porte de lateral, é franzino e ligeiro. Jogava Canelinha. Pai da Sônia e da Vânia, né? Isso, exatamente. Esses dias até o Pelé ia vir para cá, mas acabou não vindo no fim de semana.
E ele queria muito ver o Pelé, porque eles foram juntos no quartel e tinha a seleção. O Pelé falava, né, ele disse, se tivesse que voltar, eu voltava. Mas todo milico assim, eu também. Como não fiquei, entrei no excesso de contingente, eu como não fiquei lá naquele tempo, então não posso dizer, mas na época que o Pelé estava lá, os que eram do esporte só praticavam o esporte, praticamente. Porque tinha aquelas... Até a alimentação. Tinha os torneios... As Olimpíadas militares. Dos militares. O cara olhava assim... Tem até hoje, né? O cara olhava assim e disse assim, não, tu vem pra cá. Às vezes na preparação, e fazem aqueles joguinhos lá, e esse aí vai... Eu sei que quando nós fomos pro quartel, fui eu e o Gilson. O Gilson treino. E o Lupatini, que depois veio a casar com a irmã com a Marina. Com a Marina. E esses aí, eles foram... Era um boleiro. Treinaram. E o Gilson, os caras pegaram de futebol. Salão ele jogava muito bem. O Lupatini jogava os dois, campo, salão, né? Salão, um baita zagueiro. E eu não fui, eu fui me botar lá, já tinha ido pedido da juíza daqui, quando era ali no seu... Na General Osório, ali em cima da Colombo hoje. Não, ali era aqui do lado do... Na travessa do escritório Zene. Do Zene ali, Familiar. É ali do Culi. Do Culi, isso. E aí eu fiquei de lado, né? E aí vocês estão dispensados. Mas ficamos uma semana limpando lá o quartel. Na canetinha? Na canetinha. E aí eles ficaram lá e uma boa, mas, claro, com o esporte, né? Tudo. E assim, o Pelé era assim. Eu vi o Pelé desde... Eu levava comida pro Pelé quando trabalhava no silo. Estavam construindo o silo, construção do silo, e de tardezinha eu levava a chuteira no campo, pro treino, porque ele vinha do silo e ia pro campo. E o Grêmio treinava como se fosse uma equipe profissional, que chegou a ser depois, né? Sim. Mas assim, e ali eu fui pegando o gosto pelo futebol. E se tu te lembra, o primeiro jogo que eu fiz em Ibirubá, hoje é o Bairro Unida. Tu te lembra alguma coisa de Bairro Unida antigamente? O time que foi criado lá? Vagamente, Pelé. 14 de julho. 14, eu ia chegar no 14 de julho. 14 de julho. Do Darcy. Foi tirado todos os eucaliptos que tinham lá e às vezes tinha algumas raízes ainda. Primeiro, e era banhadão, né? E era o 14 de julho, daí fizeram um jogo com o Silo da César. Agora eu não me lembro para que time eu joguei. Mas eu joguei para um dos dois. De Quixute. A época do Quixute. Era boa. A época boa, Quixute, né? Quixute, Conga e Bamba. Não, a Conga, aí eu me lembro do Xé. Me lembro do Xé, nós fomos jogar na Várzea e o Xé estava sem chuteira. Não parava de pé. Não parava de pé e botaram ele marcar o Neguinho. Meu Deus. Foi um desastre. Acho que até hoje o Xé está se recuperando, acho. Mas o 14 de julho, eu me recordo, o Tíbio, eu era gurizão, piazão, e morava do lado da casa do Testinha, logo que ele casou, a Dona Maria ali no bairro Progresso, na rua Barra da Corda. Tá? E depois eles moravam na rua de baixo, na Firmino de Paula. Tem a casa velha até hoje lá, né? E ali a gente tinha um campinho ali do lado e tal. E aí a gente ia junto no campo lá. E o Testinha e o Tíbio jogavam no Grêmio. E daí depois finalizou o Grêmio, não me lembro, mas década de 70 ali. E daí veio o 14 de julho. O Grêmio saiu no campeonato, deu problema. Quando o Grêmio disputou o profissional em 72, 73, aí 75 já era o 14 de julho. Aí o Grêmio acho que tinha um débito, alguma coisa,
que não podia participar. Aí o 14 de julho entrou. Mas era o Grêmio. Era o Grêmio. Eu me lembro. Eu me recordo do Darcy, do finado Darcy. Pai Darcy, zagueirão. Zagueirão, cara. Pai do Canja. Me lembro do... Pai do Eduardo Versch? Não, o Darcy é pai do filho. Do Filho do Ah, Canja. do filho do Canja. Pai do filho do Canja, né? Era um baita de um zagueiro. Tinha. Um sarrafo. Tinha o... E o técnico era o Valdir, o irmão do Oliveira. O Oliveira tem uma foto lá do 14 de julho. Camisa vermelha, né? Que saudade. Não, era preto e branco. E Um fardamento que eu lembro de um clássico. Um vermelho listrado ao Pode ser. contrário. Né? Para baixo, assim, né? Tipo da camiseta de São Paulo, mas era vermelho e preto na época. Mas eu era bem guri, eu tinha aí meus 6 anos, 7 anos. Né? Imagina. Faz tempo, né? Faz 55 anos atrás. Para ser bem exato. Né? Então, saudade. Olha, ali que foi meu Deus, depois dava para sair junto em cima de caminhão. E o Florestal? Tu foi primeiro Florestal ou primeiro Azif? Tu é daquela turma que jogava. Não, primeiro. Que jogava lá no. Primeiro eu fui Azif. Primeiro foi Azif. Depois tu foi pro campo. Que nós entramos no campeonato em 80 que nós voltamos, né? Resolvemos voltar, né? Eu, Chiquinho Traem, que espero que se recupere bem. Tá nos assistindo aí. Já deixou um abraço para ti, Pedro. E aí, no Capal, uma reunião lá na Norma. Era tudo na Norma, né? Norma que comandava o espetáculo lá. Era o clube, né? Era o clube lá. E isso aí foi para aquele ano que nós perdemos para a Várzea, o primeiro 86. campeonato. 86. O ano que eu casei. Exatamente. Aí daí, depois de 87, que foi... Eu jogava lá, o segundo dia foi campeão. E o técnico era o pai dos guris lá, o seu Antônio Gordo. O mestre Antônio. O mestre Antônio. O Garnizé. Isso, o Garnizé, velho. Outro dia, cara, não me vinha na cabeça, falando com o Valdeci ali, não me lembro, o Tonho estava aqui na semana passada, a gente falando e lembrando e tal, né? Retrasado, né? Semana passada a gente reproduziu aqui só. E o pessoal falando, e não veio o nome dos técnicos, ele dizia... Antônio Miguel dos Santos. O gordo, mas que gordo, né? E eu me lembro, 86 a volta, o pessoal fala aí, né? O Florestal invicto, né? Perdeu a final na prorrogação. O Zezinho, semana que vem tá aqui. 47 segundo tempo. E o Zezinho teve um ano que ele fez um gol, nós tomamos 2-0 do São José, lá na Hípica. Mas, tipo assim, não foi 2-0 assim, foi 2-0 assim que... Mas graças a Deus... Sofrido. Não, graças a Deus que foi só 2, era para ser 10. Eles brincaram. Aquele dia que o... Teve um jogo que o Coisa pegou na frente do nosso goleiro e começou a puxar a bola para lá e para cá e não fez o terceiro. Aí daí fomos lá para a Baixada Melancólica, lá, né? Para a Baixada Fluminense, né? 5 minutos de jogo, o Bugrão já ensacou né? 1-0. E o Zezinho, aos 39 do segundo tempo, fez 2-0. E 2-0 nós ficava porque nós tinha a campanha melhor. Ficamos campeão. Um gol do Zezinho. Daí eu disse, Zezinho, esquece aquela mágoa que eu tinha contigo. Que tu jogou frio pra Várzea aqui, que tu tinha disputado o campeonato lá em Condor. Ele estava morando para lá. Ele morava, era o gerente do posto lá em Condor, verdade. Exatamente. Eu disse, assim, esquece aquela mágoa que não existe mais. Mais um título na minha galeria. Que legal ver aqui as pessoas se manifestando, né? O Maurinho Constantino tem uma frase que ele diz: com Pelezinho em campo não tinha placar em branco. Essa aí, essa eu peguei... Eu peguei essa do Arizinho. Nós fomos jogar em Ijuí contra o Ouro Verde. E o Adãozinho, que Deus o tenha, o Ari e o Adãozinho nunca se cruzaram. Desde a época do Grêmio,
que o Grêmio era profissional, o Ari também era, e o Ari não ia. Não ia junto, porque tinha problema com o Adãozinho. Sei lá qual é o problema que tinha. Questões. Ele era juventudista e nós lá em casa era tudo gremista. E só o Ari a mãe fechava o Ari em casa, o Ari pulava pela janela para ir jogar pro Juventude. Esse é juventudista, pelo amor de Deus. Conheço bem aquela fera. E aí aqui em Juí o Adãozinho deixou o Ari no banco. Daí foi o fim. Foi o fim, né? Aí faltava 15 minutos para terminar o jogo, 0-0. Não, nós estávamos perdendo 1-0. Entra ali. Entra ali. E o Ari não queria entrar. Eu capava. Bravo lá, chegou. Aí o Capal era o comandante. O que o Capal dizia, nós fazia. Até hoje. Nem se às vezes se fosse alguma coisa errada, nós fazia. Né? Mas que não prejudicasse ninguém, né? O Ari entrou, 2 escapadas, fez 2 gols, virou pro Adãozinho assim. Eu acho que em 5 minutos o Ari fez os dois gols, virou pro Adãozinho. Tô cansado. Não, ele cansou na velocidade para fazer, né, o gol. E corria, era um lembrado. E na vibração. Ele não ficou mais de pé. Ele pediu pro Adãozinho, me tira que eu não aguento mais. Jogou 5 minutos, fez 2 gols e não tinha mais pé. E queria jogar 90. Né? Então são coisas assim, sabe, que lembro assim da gente. Meu Deus do céu. Às vezes a gente... Agora, faz horas, para dizer a verdade para vocês, eu acho que faz uns 5 anos que eu não vou no campo do Juventude mais, no campo do Grêmio mais. Mudou porque bastante. Tem que ir lá. O ano passado, retrasado, que tava os times ali, eu disse, hoje eu vou no campo. Vou no campo, tomar minha coca, comer o meu cachorro quente e vou olhar o time do Florestal. Aí deu a escalação do Florestal, né? Tu não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. Eu disse, mas eu não vou ficar em casa. Daí passava na TV ali, eu disse, não, vou ficar em casa, não vou, sabe? E não fui, mas essa semana me deu umas saudades. Eu escutei o lá e o pessoal falando ali, eu disse assim, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou querer ajudar lá embaixo, Juventude lá. O Lai tá lá. Sim, tá lá, ele me falou esses dias, nós tinha júri, e ele foi sorteado. E daí, na hora do almoço, né, ali na Estela, ali, nós conversando, e eu lá falando, né, disse, tu tá aposentado lá? Eu disse, eu tô desde dezembro já do ano passado. E assim, sabe, e daí eu disse, eu tô lá dos piados de Juventude agora, eu tinha olhando assim, meu Deus do céu, na nossa época não tinha. Mas a gente fazia. Tinha os campinhos. Tinha o do alto lá da floresta, quanto o de baixo. Aí tu jogar contra o Lino, o Betão, era brabo, né? Não era fácil. Um abraço aqui, Pelé, para ti do Morcelli, Luiz Carlos Morcelli. Tem um abraço aqui do Arno Ricardo Geuser. Ele Caquinho. diz aqui, lembra quando jogamos pela Zif em Soledade e você tomou uma guarda-chuvada de ponta nas costas? Sim. Uma flechada. Não, foi 2 vezes que eu levei. Então a outra nós fomos jogar em Horizontina contra o Insetos de Horizontina, um baita time. E nós jogamos lá, faltava acho que 3 minutos para terminar o jogo. O Paulo Gaúcho começou a fez os 4 gols. Pelé de Colorado. Fez o primeiro e eu nem no banco saí daquele jogo. Tipo assim, marcado, corrido. E eu disse assim, eu não marco. Né? Eu não marcava. Tu era rebelde. Não, eu não marcava. Eu não tinha aquele negócio de correr não aqui, de acompanhar o fixo. Uhum. E o Paulo Gaúcho era. Tanto que jogava de ala, mas ele jogava na frente também. E ele fez e os caras começaram a brigar entre eles. E a bola saiu, um tocou pro outro, o outro não foi na bola. E o Paulo Gaúcho sobrou para ele de novo. Questão de 2 minutos, ele fez 4 gols. Que tão bom, porque o salão era rápido. E aí eu no banco, e aquele dia era meio de semana. Era meio de semana o jogo.
tava chovendo lá. E o cara me deu, mas nem encostou quase. Mal encostou nas minhas costas, assim. Pelé quase morreu. Morri. Tava tirado no chão lá, tô morto. Pode recolher que o pai morreu. Não tinha câmera naquela época, né? Não, tu sabe, vou fazer o grau. E daí, tu sabe que os caras vieram, pegaram o cidadão, aquele ali que encostou, e tiraram pra fora da quadra. E aí, depois, na outra vez... Isso em Soledade, Pelé? Não, lá em Horizontina. Horizontina. Aí, depois, eles vieram jogar aqui. E tu imagina o que o Arizinho fez? Foi de guarda-chuva. Não. Pegou um negócio de mata-inseto e ia atrás do banco dos caras e... O Fritz aquele? É. Que história, hein? Os caras, o que é? Estou matando os insetos. Tô matando você. O Arizinho, Peninha, Azifogo era a torcida do Peninha. Azifogo. Tinha assim uma... Branco Traia era o técnico, né? É. Era o Branco Traia. E a Miriam comandava. Sim. Dona Miriam, né? A Miriam, a Janice. A Mirna. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que saudade. Tinha. Você é de uma família que até as mulheres jogam bola, né, beleza? Eu tenho uma irmã lá de Encantado, a Nenê. A Nenê jogava lá no time de lá da empresa lá da... A Nenê é essa que tá na farmácia São João? Não. A Nenê é a mãe da Nageli. Ah, sim. Ela morava em Encantado. O marido faleceu dela, tá morando aqui com nós, né? E ela, ponta esquerda, metida ponta esquerda, tinha que ver. E aí a Amanda agora joga, a Preta joga, a Estefânia. As sobrinhas todas. Tudo, Da família toda. E... Mas, Pelé, eu queria te perguntar, antes do que... Me perdoa, André. Você falando desse lado de Horizontina. Agora, jogar em Soledade contra o Pompeiro de Soledade, Guarani de Espumoso, era uma guerra, né? Conta um pouco aí. A gente sabia que ia dar problema lá, que nós ia apanhar lá. Mas a gente sabia que a segunda partida depois ia ser aqui, no segundo turno. Tinha volta. Tinha volta. E teve umas que o Ferreirinha, que Deus o tenha, saiu na época que tinha aquela valeta para cima do campo do Juventude, que caía no moinho ali. Uhum. Que ali onde morava o pai, ali na curva. Né? Ali tinha o chiqueiro do seu Rep. Na curva. Atrás da casa do Griso. Pra tinha, baixo, tinha onde mora o seu bombacho hoje. Exatamente. Ali passava um rio. Passava a sanga. Uma sanga. Passava uma sanga que caía nas turbinas do moinho. Aquela vez o Ferreirinha lá, ele fez e aconteceu. Depois veio jogar no Juventude, né? Jogou no Juventude, jogou no Grêmio, foi técnico. Então, sabe, eram coisas assim que se criou e no futsal também. Numa época nós fomos uma vez com 2, 3 ônibus para lá, ganhamos deles lá. E depois uma para decidir a vaga. Fumaceira. Empate servia para nós. E não foi ninguém. Foi só os jogadores, só o time. Torcida nada. O pessoal da torcida ficar tudo na casa do Jair Escorteganho, do lado do Xoxa ali. Isso, onde tinha foto, agora tem uma loja. Exatamente. Ali ficaram as esposas, as namoradas dos jogadores. Na volta foi... Festa ali. Santos fechou o gol. 0-0. Uma pergunta, o Santos é vivo? Tu tem alguma informação? É vivo. Eu Era vi ele mais ou menos uns 4 anos atrás. Parecia o da Globo, lá, como é que é? O Cid Moreira, o cabelo. Assim, alvo, assim, fininho, sabe? Sim. Incrível. É branco. Tu conheceu o Santos no gol ou não? Não conheci. Aquele time, Pelé, fala, Aldrey, só eu falando hoje. O pessoal diz aqui que, olha só que legal, Camargo, diz, era uma honra perder para o Pelezinho. Né? Que bacana tem isso. Pessoas aqui que falam que isso. Que legal, né? cara, isso é bacana, isso é bonito.
Teve pessoas que comentaram aqui, né? Jogador exuberante, não gostava de preparação física, mas na hora do coletivo destruía. Não gostava. Realmente. Tu era rebelde que nem o Romário, assim. Te falo uma ali, a Paulo Cavalli, treinador. Mauro Pipe. Era exigente. Mauro Pipe, Preparador físico. E o... Mas era ele, o Paulo, que fazia também a preparação física. E começava ali, quando tá dizendo assim, vai ser agora. A distância. Sentia. Deu queima. Que foi, Pelé? Que foi isso? Acho que me deu distensão. E aí o Mauro Pipe só olhava o canto do olho para mim e, vem, ia lá no vestiário, ele fazia massagem, tudo. Mas não tinha nada. Não, eu realmente não gostava de fazer a preparação física. Tu lembra daquele... Porque o Heitor, quando... Eu ia pedir o Heitor, quando eu estudava lá no Sinodal, nós vinha fazer física num campinho de terra que tinha do lado da igreja evangélica. E depois, quando foi construído ali a praça Germano Spengler ali... Onde é a Casa de Cultura hoje. Onde é a Casa de Cultura hoje. Nós tinha que fazer... Ele fazia nós correr para ver, e daí quem... para ver quem... E tu não queria perder para ninguém, tu queria... Sabe? E daí, tipo... Tinha que correr. Né? E depois tinha aquelas Olimpíadas ali em Linha Floresta, que a gente ficava o dia todo lá. Sim, eram as jogando escolares, handebol, né? E coisa, né? Então, assim, a gente ali na época, acho que eu cansei ali. E depois, quando tinha ali, eu dava um jeito. Mas tinha uma turminha também. Não era só Pelezinho? Não, tinha um tal de Everton, um tal de Jaderson Nicolodi, um tal de Paulinho Glauber, sabe? Eles aí chegavam no campo do Juventude quando ficavam ali na sede da AVE cuidando, aí quando terminava a preparação física, que vinha pro treino, eles chegavam, cheguei atrasado, né? Mas não gostavam também, os meus pupilos. Meus pupilos. Que joia. Olha, muita gente se manifestando aqui, Pelezinho. Depois você vai poder olhar comentário por comentário lá e dar um alô, né? O Rodrigo Refati diz aqui que foi um dos grandes centroavantes que vi jogar. Sempre gostei de escutar as dicas dele. Além de grande jogador que foi, tem um caráter acima da média. Eu te pergunto, Pelé, hoje, né, a geração atual aí, que a gente está recebendo no mundo agora, né? 15 anos, 20 anos, enfim, um pouco mais, um pouco menos. Tá melhor? Tá mais qualificada? Tem mais qualidade, né? E aí eu te pergunto, não só aqui na região, mas quando você senta na TV para ver um jogo da seleção brasileira, assim, tá melhor os jogadores de hoje do que os que eram no passado? Olha, Andrei, hoje é uma decepção. A seleção brasileira, às vezes eu olho no Face, até estava olhando esses dias, Brasília e Ajax. Vinham os times de lá, que eram uns monstros time, com Cruyff e companhia. E o Brasil dava de chinela nos caras. E que eu lembro assim, o Tony, que Deus o tenha, o Tatata, nós estudávamos no Premem lá, e nós saíamos ali, não era fechado o lar evangélico, não era fechado, era tudo aberto. A gente saía, fugia por baixo da tela e saía aqui em cima, no lar evangélico aqui, para assistir amistoso da seleção brasileira. Hoje eu não assisto nem jogo oficial. Nem jogo oficial. Brasil e Argentina já não tem mais o mesmo... Não, até eu olhei, porque Maquitunda, né? Que o cara aquele lá... Não, porque vamos chutar os argentinos, não sei o quê, o Rafinha. Vamos chutar os argentinos. Que infelicidade a colocação do Meu Pirolo. Deus, eu disse assim, eu quero ver o que vai acontecer. Provoca os caras só jogaram bola e está aí, ó. E os caras só faziam assim, ó. Pronto. Deram uma tunda. Uma tunda. E tomaram um gol ainda porque o cara falhou ali, né?
E tem uma explicação assim, Pelezinho? Eu pra não ter sei. se perdido? Não, agora eu vou dizer uma coisa assim. Hoje, quem manda é o empresário. Tá aí, tá no Quem Face, manda é o empresário. que saiu O do empresário. presidente da Confederação Brasileira. Vou dizer para vocês. Teve uma época aí, ali que o Nelson estava levando o Jaderson lá no Grêmio. Ele passou uma fase, passou outra fase. Aí quando foi chegar lá para os finalmente, o cara chegou e apresentou aquele... era uns... Fazia que o Tite colocou aquele cara lá na zaga do Grêmio. Depois saiu do Grêmio, que o Tite fez aquele baita time do Grêmio lá. Era Melo. Não me lembro. Deu o empresário, chegou e botou o cara lá e disse, esse cara. E daí tiraram, não pro lugar do Jaderson, porque eram posições diferentes, mas outros caras melhores que estavam lá. Porque tinha empresário. Tinha empresário. Quer dizer que o que a gente está vendo hoje, né, no futebol profissional, seleção, Campeonato Brasileiro, Série A, é times montados por pessoas que têm influência e poder econômico para apontar. Exatamente, porque assim, tu vê ali, o jogador só pode ser convocado para a seleção brasileira, só vai para a Europa se jogar na seleção. Olha, quantos foram convocados uma vez só e foram para lá, para a Europa. E outra coisa que está mexendo com a estrutura do futebol é a questão aí das apostas, né? Aí Esse a gente aí vai entrar para um... Vai acabar com o futebol. Já está acabando. Já está acabando. Tá aqui no Face, essa semana aí saiu um negócio do presidente da Confederação aí, com o STF, com a indicação disso, indicação daquilo. Sim. O filho do ministro é técnico, instrutor de academia dentro da Confederação. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Conflito de interesse, né? Conflito de interesse. Belezinho, dá uma escapada aí. Enquanto isso, eu vou falar aqui vou ler os comentários aqui da galera que está nos acompanhando. Cristiano Spengler, esse está sempre nos acompanhando aqui, Camargo. Ele diz aqui, gente 10 bateu um bolão dentro de campo e agora fora das 4 linhas. Meu irmão de coração e o Tony gostava muito dele, foram junto para o São Paulo Futebol Clube. Essa história aí é conhecida, né? O Tony e o Pelezinho lá em São Paulo, fazendo teste aí no São Paulo Futebol Clube. Tem também um abraço aqui da Cleomar. Um abraço ao Pelezinho, do Cleomar. O Fábio Caixa também manda um abraço. O Vande Almeida, abraço meu amigo Pelezinho, grande pessoa, grande amigo. O Luiz Roberto Antes também deixa aqui um craque dentro e fora das 4 linhas. Privilégio ter estado junto em muitos momentos importantes do futebol. Beto Gardino. Jogou junto com o Pelezinho, foi goleiro naquele timão da ZF. Gustavo Stout, o Guto também nos acompanhando. Abraço meu amigo Pelezinho, grande ser humano. O Griso Barzotto, meu amigo e irmão, quantas histórias juntos. Teria que ter um programa de 20 horas, diz o Griso aqui, né? Griso tem que vir aqui, Griso. Quando vir para Ibirubá, faça uma visita para nós aqui. Verdade, né? O Griso tem aí já um convite especial que nós deixamos para ele para participar do Baú do Esporte. E vamos, uma hora dessa, encaixar essa agenda aí com o Griso, né? Tem que vir, a hora ele vem visitar o pessoal aí seguido. Griso aí tá mandando um abraço para ti aí. Quem mais aí? Muita gente aqui, né? Muita gente aqui. O Griso, eu tive a felicidade de passar uma férias lá na pousada dele lá. Foi, olha, a prestação que ele e a esposa tiveram comigo e com a Renate lá foi... Gostou lá, Pelé? Recomenda? Pousada do Griso, né? Pousada do Griso lá, eu recomendo. É esse o nome mesmo? Perto da praia? Ela, assim, ó, ali a praia acho que é Praia do Rosa, que fica perto ali, dá 3 quilômetros. E de Garopaba ali, de Imbituba. Meu Deus, nós somos... Fica pertinho tudo? Tudo pertinho.
Olha, e o lugar lá tranquilo. Eu chegava, almoçava e chegava depois do meio-dia, deitava na rede lá. Opa, rede. Um abração pro Griso. Foi o cara que eu mais joguei junto, que nós jogamos junto, foi com o Griso. Foi no Grêmio, no juvenil do Grêmio, no juvenil do Juventude e no Juventude, no Inconfidência, no Florestal. No Florestal, daí ele veio como eu estava meio encerrando como jogador e eu era dirigente, né? Mas é um cara 100% assim. Cara Antes do fantástico. Griso, Pelezinho, teve alguém com projeção aí no futebol profissional que nasceu em Ibirubá? Antes do Griso? Sim. Antes do Griso tinha o Ari Traim, né? Irmão do Branco, falecido já. Um 10, assim, fantástico. Chegou aí pro profissional, o Ari? O Ari, eu acho que ele chegou a jogar no Inter de Santa Maria, não sei, não vou dizer, mas ele estava sempre em Santa Maria. Eu vi jogar só veterano, depois aqui não vi jogar. Não. E o Antoninho Urno, Isso era fantástico. o Pelé. Bem, Pelézão, Pelé velho. Arizinho, assim, próprio Arizinho. O Ari, Arizinho era primeiro jogo do Grêmio que eu assisti em 75, 74. Atlético de Carazinho e Grêmio. Aquilo lotado, aquele campo em Carazinho ali. E o Juventude fez a preliminar contra tipo os aspirantes mas era um aspirante misturado com mais velho, mas aí tinha um lá que era lateral direito e estava suspenso, não ia jogar, jogou também. E eu sei que o Ari pegou aquele cara, deu uma surra dos dribles que ele dá. O Ari é... Surra no bom sentido, né, Pelé? Na bola. E terminou o jogo, os caras foram lá atrás do Ari. Foram atrás do Ari lá e tava o seu Valdir Weber. Não, o guri não vai sair, não sei o quê. Mas os caras tentaram levar o Ari. Aquele dia mesmo eles queriam levar o Ari para Porto Alegre. E o Griso, hoje o Griso vem e diz Ari, se tivesse ido. Tinha um cara lá que eu vi jogar e me lembrou você até no nome dele. Era um que jogou no Santos, tal de Arizinho. Jogou no Santos. E o Griso dizia assim, para mim, o Arizinho é o melhor jogador que eu vi jogar. Hoje pegava qualquer time. Qualquer time, é verdade. E qualquer muitos, time. O próprio Griso. Não, o Griso tá bom. Nem se fala aquele jogo do Internacional, quando o Dunga voltou, e era o cara e tal, né? A 0 Hora estampou o Griso na capa, aquela corrida dele assim, né? O cara que tirou a foto sensacional. Foto de cinema, né? O Griso correndo assim, sabe? E daí, quem foi para ver o Dunga, viu o Griso. Nunca me esqueço dessa manchete. Eu assisto, algumas vezes eu fico mexendo, às vezes de noite a patroa fica brava, eu fico mexendo, e aí fico procurando coisa dos bichinhos, dos pets, gatinho, cachorro, coisa, apaixonado pelos pets. E lá, de vez em quando, eu acho alguns jogos do Griso na Ponte Preta, que era o time do como é que é o locutor aquele lá, o Luciano do Vale. Luciano do Vale. E foi o ano que... Botafogo. Botafogo, sim. Sabe, daí eu fico olhando e disse assim, meu Deus, hoje tu não vê ninguém. O cara vem e dá um bicão lá para lateral, diz, vale 400 por mês esse. Saiu para fora da arquibancada é 500. Então, tá assim hoje. Tá assim. E aí tem jogadores aí, aqui no Brasil, tem jogadores que se é para jogar que nem esses que estão lá, pode pegar aqui do Brasil, faz uma seleção brasileira mesmo. Outro dia eu conversava com o pessoal aqui, tu jogou no salão, tu jogou contra o canhão do Alto Jacuí, o Gelson. Sim. Que cara sensacional. Estamos fazendo uma força para trazer ele aqui, senão nós vamos ter que ir pro Moço, fazer um programa especial lá no Bar do Moura, lá no Pai O Gelson, eu me lembro num jogo nosso, Azif e Guarani. E
Aquilo o era campo da bola sempre... pesada, né? O homem tinha uma patada, no bom sentido, né? Meu Canhão do Alça Deus Cruz. do céu. Aí o que aconteceu? Falta para Zif. E o Arizinho estava em casa, escutando, né? Aqui no rádiozinho. E o cara, atenção, correu escurinho, tocou, Pelézinho, é gol! O Ari, a Zif. Ela tinha dado gol lá os caras. Errei uma jogada e o cara pegou e bucou nós, né? O Gelson. Entendi. Vocês cobraram a falta, a jogada não deu certo, eles recuperaram e fizeram o gol. E o Ari E vibrou. o Ari vibrou, porque deu Pelézinho, escurinho, gol! Era do Gelson. Era do Futsal Gelson. tem dessas. Esse, que o Gelson, barbaridade. e jogou no Juventude de Campo. Ele fez uns gols num Greju uma vez aí. Meu Deus do céu. Eu me lembro que em 92, quando eu comecei no rádio com o Zé Luiz de Melo Ortiz, lá na Planetário, uma final em Arroio Grande. Cara, ele cobrou uma falta, ele merecia fazer o gol. Assim, ó, meia-lua da grande área, né, setor defensivo. O homem deu-lhe uma paulada, cara. Deu na trave, que a trave, né, balançou. Tinha que ter feito o gol. Então, você era um cara... E gente boa. Gente boa. E aquilo vinha Cara, até fantástico. nos comentários, na Zero Hora, Canhão do Alto Canhão do Jacuí. Que legal. Eu não sei se ele não foi jogar pro Inter. Ele jogou... eu me Ou lembro, foi lá para o time de Caxias lá. para Enxuta. Para Enxuta, Na Enxuta, tempo Eu do sei Bela, que Jorginho. E outra, ele pegou seleção gaúcha, né? Sim, Pegou seleção gaúcha. Ele jogava Jogava no Russo muito. Preto. Jogava no Russo Preto. Cara. jogava muito. Tem um abraço aqui do Ilvo Besco. Ele disse que no meu tempo eu fui tirado da guarda do Guatemala para jogar futebol. Joguei com o Pelé no veterano e no Grêmio. É, Ilvo Besco. o Ilvo, pai do E o Fabesco. Jonathan. Ah, é verdade. E o Pelezinho, técnico de futebol, como é que surgiu isso, Pelé? Tu foi técnico da 15 aqui. Pois é, tchê, mas não gostava. É, porque Tu foi foi jogador, Sim. comentarista. Né? eu E não depois gostei técnico de... futebol. Teve um ano que eu fui ali no Tu foi campeão na 15, no né? Progresso, Cheguei lá, tinha um time assim que era escalado mesmo há 10 anos. Mesmo time. Mesmo time e jogador bom de fora. Ficava no banco. E eu cheguei lá e mudei. Aí veio o seu Hernani Bono um dia e falou comigo que Deus o tenha também. Era o Eurico Pelé, Miranda. temos que ver aqui só. Era o Eurico Miranda. Seu Hernani, o senhor pediu, os caras disseram que o senhor pediu para mim vir aqui, treinar os guri aqui. Eu venho, mas eu tenho que ter poder para... O time é meu. E comecei a Mudar. Mudei. Teve um jogo no primeiro jogo da rodada, nós tinha jogador querendo emprestar a chuteira pro outro, porque ele Não ia jogar. nervoso. Eu não ia. Eu disse, não. Aqui tu vai, tá, a chuteira tua aqui, tu vai jogar, ficamos campeão. Aí o outro ano nós jogamos 4 partidas, acho que empatamos uma e ganhamos 3. A última foi, nós ganhamos lá do Gaúcho, lá 7-0, 8-0. Daí eu fui embora para Vacaria. Aí adivinha o que aconteceu? Voltou o time, o velho time, aquele que Voltou que os já goleiros. não ganhar de ninguém mais. Então, sabe que quando tu tem aquele negócio, não, tu vai jogar, se eu for treinador, tu joga, tu não joga, tu tem que ver quem são os melhores. É por aí. Não é por aí. Não é Senão, que nem a seleção brasileira não. que vai o Aldrey, vai o Camargo, vai o Pelezinho, Sim, porque o fulano indicou. Pelé lembra do grupo Artimanha? O Anderson de Souza aqui disse que você foi o fiador do grupo, foi a Passo Fundo assinar o cheque. Patrocinador. Meus pupilos, né? Era Patrocinador, todo meus amigo. pupilos. Era meus pupilos, Paulinho, Glauber, aquela turma Artimanha. ali. Artimanha. Não, e o Pelezinho é bom cantor, viu?
Não, aí é uma época ali, me pinto os cabelos, meus atletas. E daí era, como é que é? Tudo é branco. Não era artimanha, daí era, tinha um outro nome. O Zé dizia os teus... mas era um grupo musical também, né? Dizia, daí o time não estava bem, né? E daí, ó, quem é que foi o treinador ali que disse assim, não, no fim eu vou largar. E daí do Gudi, assim, ó, acho que foi o Gudi que disse, não, se é para largar, então pode largar hoje. Eu não me lembro quem é que era o... Aí foi trocado de treinador e ganhamos tudo, ganhamos campeonato. Foi tudo. Foi tudo. O cara disse assim, não, vocês que sabem, né? Eu vou ter que sair. Tchau. Não me lembro qual era o treinador, mas eu sei que teve uma dessas assim. E a gente de... Tu preferia jogar campo ou preferia jogar salão? Eu preferia salão, né? Salão. Salão era mais rápido, mas gostava do campo também. Eu Salão, só que assim, ó, aí depois começou a vir o tal do futebol 7. E tu jogou sério? Joguei uma partida em Cruz Alta lá, os caras me contrataram, me pagaram pra mim jogar lá. Lá na areia. E o Areião. O Areião, Lá perto do 17. Isso lá. Não me acostumei. Ou tu tava no pequeno aqui, no salão, ou no grande, o campo. Aí o meio É diferente, né? é diferente. É Diferente. Fui uma partida e não fui mais. Eu disse assim, não vou vir aqui tirar o dinheiro dos caras aqui e não jogar nada. Não jogar nada. Pelezinho, o que restou da carreira aí? Né? E que momento você se aposentou? Pendurou de fato o tênis, a chuteira e tudo? Chegou esse dia ou ele foi... E o tênis pequenininho, Pelé calça 36, é verdade, não é? 36. O Nelson, 36. O Nelson uma vez tinha a loja e ele foi acho que é São Paulo, coisa. E para comprar a chuteira, eu quase quis dizer, mas vai lá no Corinthians, pede pro Marcelinho Carioca lá, 36 Pede também. pro Marcelinho Carioca. 36 também. Só que assim, ó, Não tinha? eu batia forte. Aquela chuteira, daí o Juventude me deu uma chuteira, uma pênalti. Tinha aquelas peixe-rei lá que o Capau dizia assim, pega isso aí, sei todo mundo jogou. Uma tira branca em cima das chuteiras. Que barbaridade. Que história boa, né, galera? Primeira chuteira o Capau me deu para jogar, para mim jogar, olha onde, só fera, né? Semente na lateral esquerda, o Frederico, o Maramês, o Branco Traem. Nossa Senhora. O pessoal que estavam saindo. E lá no campo do Juventude. Saindo, tava começando. No campo do Juventude, daí tem o vestiário do Juventude era de um lado. Tempo que era tudo de madeira. E ali no meio eles guardavam o cal, que pintavam o campo. Tinha um no meio ali. Nós chegava ali, o semente chegava, lavava o fardamento, chegava lá e pegava dele às 6. Logo, gurizada, podem ir pegando a de vocês aí. Se escalava já. Se escalava já. Era tipo um pepino na açúcar. Pegava 8, o resto tá aí. Olha, e foi assim, meu Deus do céu. Mas como o Andrei falou, deu para ganhar dinheiro? Fez amizade, fez inimizade? Como é que tu avalia esse teu final de carreira aí? Não. Agora eu sabia que eu estava devendo uma. Como foi a parada? Teve um jogo eu não sei com quem é que foi. E me lançaram a bola. E eu fui correr atrás da bola e pisei na bola e quase me matei. Quase quebrei a perna. Chega. Fiquei ali até o fim do jogo, né? Tava bom, tá? Na terça-feira fui porque tinha churrasco, né? Tinha festa. Tinha. Que lá no Juventude era direto. E
E eu disse, me lembro quem, acho que o seu Valdir Weber. Seu Valdir, parei. Índio não quer mais. Parei. Disse, por quê? Eu disse, não. Chega um momento que tu pisa na Que bola... idade tu tinha, Pelé? 30 e... Onde eu tava? 33, eu acho. 33. Não, mas tinha muita Sim. lenha pra queimar ainda. Daí, depois disso aí ainda tentei jogar um... Sei que faltou jogador. E eu tinha ficha sempre tinha ficha. Diz, numa final com São José. Aí que o Florestal ganhou os pênaltis, né? E joguei aquele ali, mas não veio o Laerte, que era lá, Laerte de Tapera. E aí eu tive que entrar. Mas não... Sabe aquele negócio de tu ver que não tem mais. Não, eu tava sempre lá treinando com os piá, né? Me Mas... lembro. O Valizinho dizia, quando a cabeça manda e as pernas não obedecem, é hora de parar. Exatamente, Essa aí eu parei. Aí depois teve um Greju, que eu tava na tela do lado de lá, torcida do Juventude, lá no campo do Grêmio. E eu pisou na bola. E eu disse lá, o dia que eu pisei na bola, eu parei. Velhinho! Mas o Laio não parou, tá até hoje. Parou agora, eu dei um problema de cardíaco, né? Coração, É que nem o Suca, né? O Suca também foi. O Pelezinho certamente teve muitos torcedores na vida, na carreira, né? Tanto do futebol quanto do futsal, enfim. Mas tem algum que te marcou mais? Um torcedor teu que quando você olhava para a tela, quando você olhava para fora, estava lá ele te incentivando, te empurrando, né? Tem a figura dessa pessoa, Pelé? Olha, até não, assim, no Florestal, sim. No Florestal eu tinha. Eu tinha um que esse torcia assim e depois ele chegava lá, Pelé, qualquer coisa que tiver aí, é comigo o negócio, é comigo. O Bastião Bratz. Mora, acho que no Arroio Grande agora. Sim. Bastião. Era massagista nosso? Massagista. Aquele ali era, sabe... Era o teu torcedor número 1? Era torcedor. Mas tinha os corneta. Meu Deus do céu. Faz parte. E os caras falavam, eu olhava, eu cuidava. Conhecer pela voz. Não, eu era daquele assim, na hora eu cuidava e discutia, só que terminava o jogo, depois eu estava abraçado, Dentro lá, de campo, numa dentro boa, de campo. dentro de campo. Eu Os marcadores assim que mais me marcaram foi uma dupla de zagueiro do Triunfo, os Brignone. Os Brignone? Não, os pais deles, eu acho. Os mais antigos lá. Os mais antigão lá. Mas tu pegou o Jairo também era um marcador, eu me lembro. Sim. O jogo era onde o Não, Pelezinho mas, tava era mas sombra. sabe o que eles faziam? Ficavam passando a mão na bunda. Desculpa a palavra. E eles sabiam que eu ficava bravo. Eu babava de bravo. E vinha e fincava o pé neles aqui. E às vezes o juiz dizia, na próxima tu sai. Eu dizia assim, e daí os caras diziam, e daí eu dizia assim, mas, então bota. Tá, pediu, tá, sai. Aí saía quieto. Tu lembra do Jarrão? Eu me lembro de uma expulsão do Jarrão num jogo. Eu não sei se tu não trabalhava na prefeitura. Era um jogo desses aí de prefeitura, de Câmara de Vereadores e tal, e o Jarrão optando, né? Ó, Pelé, tu fica bem quietinho, não quero ouvir tu falar. Se tu piar, tá na rua. Tá bom. Não jogou 10 minutos, mas peraí, tio. Eu te falei, vai, tchau. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Que barbaridade. Quantas vezes foi expulso, eu tento... Quantas vezes foi expulso? Umas quantas vezes. Umas quantas vezes? Uma vez nós fomos jogar com o Pampeiro aqui. E lá tinha dado um problema, que tu falou antes, né? Pampeiro de Soledade. Pampeiro de Soledade. O Joá, o goleiro, o Juarez, que acho que é pai do Rockenbach,
Era goleiro. E bota goleiro Bota naquilo. goleiro. Ele jogou no Inter, né? É. E ele... Os dois capitão, ele e o Garrincha. E nós ali esperando, né? Chamaram os capitães já e já se atracaram lá. Antes de começar o jogo. Já se empurrando. Tipo aquele Grenal da Alessandro e do Maicon. Exatamente. Antes de começar o jogo lá, e daí chegou todo mundo, né? E aí coisa disse, mas tem que ver. Eu disse, não, os caras falam, lá os caras fazem. Eu disse, é mesmo, lá eles fazem mesmo. E aí vem aqui e não querem daí. Sei que nós ganhamos aquele jogo 3-0 deles, deu uma surra neles. Mas antes de começar o jogo, daí eram os juízes de Cruz Alta. Eu não me lembro qual é que era, se era o Carpim, quem é que era. Já tá marcado, Pelezinho. Abrir a boca, vai sair. Deus, ai. Olha como vocês pegam no pé. Nem começou o jogo, vocês já estão... E sabe, todo jogo que vinha, eles diziam pro capitão. Disse pro Pelezinho, não abre a boca. Deus disse, mas meu Deus. Tava carimbado. Não, era figurinha carimbada. Perseguição. Osmar Nascimento, pai do Marquinhos também. Osmar, ponto direito do Florestal. Que bacana, né? Baita baú do esporte hoje, cara. Nossa, dá pra continuar, né? Ainda a gente vai lembrando aqui. Pra gente fechar. Pelezinho batia a falta. Me lembro que a gente treinava uma barreira de papelão, lembra? Uhum. Fizemos lá, gravata com taquara. Sim. Lá, né? E você e o Nicanor desafiavam o jacaré, né? Como é que o jacaré fazia? O jacaré só fazia assim. Enrolava o cabelo. Era meio gol. Cabelo. Tava feito. E eu me lembro quando ele jogou lá no... Pinheirinho? Não, Cristal. Cristal ficou campeão aquele ano. Eu joguei na Várzea. Foi contra nós, a final. Nem Perdemos 1-0. Nem perguntamos qual é o time que ele jogou. Aqui eu joguei... Não, na Várzea. Só na Várzea? Na Várzea, municipal, só na Várzea. E no Inconfidência, né? No Inconfidência. No Inconfidência, Tu fez parte daquele timão do Inconfidência? Sim. Cara, o Pedrinho Souza, cara, fui visitar ele outro dia aí, né? Pedrinho eu joguei junto na 15. 3 clubes 15. Então, Pelé? Hã? Você jogou no Inconfidência? Em municipal, Inconfidência, Florestal e quando começou ali no segundinho do Silo da César. Segundinho. Esse time jogou municipal também. Era o 14 de julho, né? Sim, era. Então você começou no 14 de julho, no Aspirantes, depois foi para o Inconfidência, depois do Inconfidência Florestal. Várzea primeiro, São João da Várzea. Porque não... Florestal estava fora. Estava fora. Florestal era... 86. Vila Nova. Jogou no Vila Nova? Não. Fiz 3 gols na final. Cara, todo mundo que vem aqui joguei no Vila Nova. Fiz 3 gols na final. Quando isso? Contra o 25 de julho. O único título do Vila, em 1987. Do Vila. Em 88, Ibirubá separou-se de 15 de novembro, então foi o último campeonato que foi junto, né? 15 Ibirubá. 15 Ibirubá. No final de 87 foi Vila Nova. Cristal perdeu pro 25 de julho. Lá na 15. Tu vê que lembrança, que coisa boa. Não, eu sabia que tinha mais um aí, não. Como é que é? Tá falhando o computador, tá... Internet meio atrasada. 14 de julho, do Silo, Inconfidência, Vila Nova, Várzea e Florestal. 5 clubes. Times. Quantos títulos, para pra gente fechar? Assim, a Rosa já chegou. Vila Nova, o Inconfidência e o Florestal. Do Florestal eu nem sei quantos títulos, perdi a conta. Florestal, acho que 6 anos a fio foi campeão, fio direto. O Vanderlei Santos de Souza também diz aqui, bela entrevista, Pelezinho jogava muito, grande pessoa, sempre fomos adversários, mas sempre se respeitamos, diz aqui o Pelezinho. E agora vem as fotos aí, Camargo. O Pelezinho puxou o celular para mostrar as imagens aí. Olha, tem um vídeo aqui, vamos botar aqui na câmera. Eita, vídeo. O gol? O vídeo do gol do Vila. Não, do Vila. Do título do Vila Nova.
Aonde está essa filmagem, Pelé? Me passa para cá, peraí, que Tá agora no computador, eu vou né? confiscar aqui, eu vou confiscar o celular do oficial de justiça aqui. Eu quero saber onde é que tá esse vídeo aí. O Pelézinho de bico, né? Tá no do Garrincha, o Garrincha que colocou para mim isso aí. Ah, o Garrincha tem esse, a gente tá buscando alguns vídeos antigos aí. Eu lembrei aqui, Pelezinho, o senhor estava no ginásio aquele dia que quando o Ronaldinho Gaúcho ele diz, ó, meu início no futebol foi em Ibirubá. E eu tava lá aquela tarde. Mas não sabia da história do Ronaldinho Gaúcho. Né? O Ronaldinho Gaúcho, ele tem no site oficial dele, né? Ele fala de Ibirubá. Sim. E tal. E o Jader estava aqui outro dia, nós estamos com uma ideia aí, nós vamos convidar o senhor também. Né? Ele é muito amigo do Rivarola e o irmão do César, do Cezinha. O Clóvis Garmatz. Clóvis Garmatz. É muito amigo, o Darley também, né? Amigo e tal. Nós queremos trazer, se possível, vai ter que ir no banho, o Pedazinho vai ter que ir no banho de novo. Né? Então, o pessoal, a ideia, André e Pelé, é procurar trazer o Ronaldinho aqui. A gente já conversou, já reunimos aqui, o próprio Celso Endes também, porque o dentista aqui, o doutor, filho do Celso Endes, é amigo particular do Rivarola. Do Rivarola, inclusive. Dr. Thiago Endes. Teve aqui, o Dr. Thiago. Né? Então a gente conversou, uma ideia que surgiu numa conversa, um dia lá na beira do rio, lá no Beco do Sol, lá conversando. Não, a ideia é boa, já convidamos o Jader e tal, né? E o Clóvis é o cara mais chegado junto ao Darley, né? Pra gente trazer aqui. Porque aquelas imagens que ficou lá, que tem no documentário do Ronaldinho, da vida do Ronaldinho, de Ibirubá, né? Quem fez foi o saudoso B-Boy, né? O Carlinhos Guimarães, que fez aquelas imagens. E ele doou essa fita pro prefeito, pro Lulo. E o Lulo doou para um amigo do Luiz Carlos Silveira Martins, e esse cara vendeu essa fita lá e tal. Né? Mas todo mundo sabe, e o Carlinhos que fez todo o trabalho, comentou tudo. Outra pessoa, eu lembrei agora, a doutor Oromário Suertegaray, tem que vir aqui para falar no Baú do Esporte, porque ele acompanhou, ele fazia parte da equipe da ZIF naquela época, inclusive aparece nas imagens, né? Aparece Ibirubá inteiro, o ginásio inteiro, né? A jogada e tal. Né? Só que ninguém sabe quem é que foi o menino que tomou o balãozinho. Né? Não, o jogo não era contra a ZIF. Não era contra a ZIF. Falava com o Jair Escorteganha, também vai vir aqui no Baú do Esporte, porque o Jair também jogou, foi goleiro, foi árbitro de futebol e tal. Então o senhor estava no ginásio aquele dia? Eu estava no ginásio. Eu acho. O time era de fora, não era a ZIF, né? Pois é, nós pegamos no pé, lá em casa, nós pegamos no pé do Leandro. Sim. Nós falamos que foi o Leandro que tomou o chapeuzinho, mas o Leandro disse que não foi ele. Eu não me recordo. Que era do outro time, né? Mas a gente pegamos no pé dele. O outro, o Pancinha, né? O Pancinha, filho do Davi, Sim. lá também, né? Daí ele disse, não, nós jogamos contra eles, mas não era o time da ZIF. Ele fez coisinha aquele dia. Mas até então a gente nem não tinha uma ideia que era... Porque quem estava na crista da onda era o irmão dele, né? O Assis. O Assis, O Assis estava no auge. Sim, no auge. E ele disse, vocês têm que ver o que está crescendo lá em casa. Que era o Ronaldinho. Eu não estava no ginásio naquele jogo. Foi no jogo sábado, em si, eu não estava no jogo. Mas aparece muito bem. E ele diz, até outro dia, ele estava num podcast lá, ele colocava, não, mãe, você lembra, né, aquela narração quando ele estreou na seleção brasileira, que ele fez o gol ali, né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. O Galvão Bueno. Que o Galvão fez e tal. Daí disse assim, porque o Galvão não viu o primeiro gol que eu fiz lá em Ibirubá. Ele lembra, né? Até vou puxar a lenha pro meu assado agora. A fita, quem tinha essa fita desse jogo aí, era o irmão da Renate. Sim, o Tomar. O Tomar. Quem gravou, quem fez essa filmagem foi o finado B-Boy. O B-Boy. Carlos Guimarães. E tem muita gente, o Dr. Oromar também tem. O Jair diz, olha, eu tenho que ver lá os meus arquivos lá, mas parece que ele também tem. Eu sei então. que essa aí, eu não me lembro quem é que foi o Freire, que foi atrás dele para pegar para... Foi o Freire que... Eles vieram atrás do Freire, mas o Lulo também tinha
E o Lulo presenteou um amigo dele que era compadre do Luiz Carlos Silveira Martins, o Carcalo, que era o diretor do Grêmio. E parece que ali chegou até o Ronaldinho. Mas foi vendida, não chegou de graça, não. Não chegou, não. E o B-Boy, que fez todo o trabalho, né? Infelizmente não passou. E eu dizia aqui, a hora que o senhor saiu aqui, né? Conversamos com o Jader aqui, conversamos com o Dr. Tiago aqui, né, filho do Celso Endes, né? Que é amigo do Rivarola, o irmão do Cezinha lá, que sempre me foge, o Clóvis, que é amigo do Darley também, né? Tem uma proximidade aí pra gente tentar trazer o Ronaldinho aqui, fazer um, né, aqui, fazer assim como o Darley veio, o bruxo veio aqui, né? Trazer o Ronaldinho aqui e tal, né? Porque nós temos uma outra ideia que a gente vai falar depois em off aqui, que a gente é um projeto que surgiu aí, uma ideia de entre amigos aí e tal, né? E a gente conversa com outro, todo mundo tem ideia e tal, né? E surgiu aí, mas vamos deixar primeiro, vamos fazer as tratativas, né? Sim. Se confirmar, né? Não vamos contar com o ovo da galinha antes do tempo. Vamos lá, porque... E eu quero convidar o senhor. Já está convidado. Tranquilo. Já está convidado. Pelé, tem aqui um abraço para você do Alan Reis. Ele diz parabéns para vocês da Rádio Cidade, mais de 1 hora escutando e dá para ir muito mais tempo para escutar essa grande pessoa. Tive a honra de iniciar no campo e marcando este centroavante. Abraço, tio Pelezinho, do Alan e família. Tá, agradecido pelas as mensagens aí, um agradecimento aí à minha esposa que tem me acompanhado, que é uma das responsáveis da minha estada aqui ainda, porque ela moveu mundos e fundos quando tive os problemas de saúde, né? E nada mais justo do que enaltecê-la. E um abraço para o meu pessoal lá de cima, principalmente para a dona Nadiele dos Reis Capra. Tá, Nadiele? Legal. Recebeu um abraço especial aí. Pelezinho tá vendendo a casa, tá alugada a casa em Arroio Grande. Como é que tá, Pelé? Quer fazer um merchandise aí? A esposa não se adaptou, né? E eu parado lá sem fazer nada também, muito pouco pessoal para te conversar, porque todo mundo tá trabalhando, né? É um lugar de paz e silêncio. Né? Não, é de paz e silêncio. Tanto é que tá alugada, a gente não tá vendendo mais, né? Tá alugada pro colega do fórum ali, o outro oficial de justiça, que morava aqui, achava meio agitado em Birubá e quis... Ele tem os pets dele, então lá veio a calhar. Não, o colega, esse não é o Lucas. Não é o cabelo. Não, o Lucas está morando em Passo Fundo. Mas é o Everton. Morava do lado da Cressola ali. Eu não conheço. E aí ele tem um gurizinho de 4, 5 meses. Aí ele quer paz, né? E aí já bateu ali, já alugamos para ele. Está morando lá. E eu voltei aqui em Birubá. Para onde? Mas não para a antiga casa lá. É um pouquinho para baixo. Estou morando ali onde morava a finada mãe do Nogueira. Ali para baixo da prefeitura ali. Que lugar, realmente. Tá no centro, né? No centrão. Que nem diz o Carlos, no centrão. Estou no centrão. Que é sacadão. Sacadão. Mas Pelé, a gente agradece, olha, muito obrigado mesmo. Até o Andrei falou semana passada, né? Já convidei o Pelé, às vezes a semana é corrida, a semana passada foi tocado, foi corrida, né? Foi o que aconteceu, porque a semana passada foi meio em cima, né? E essa aqui eu olhei na lista de plantão. Tem plantão? Não, a gente tem plantão. Cada semana, tipo assim, ó, de terça a terça. O que ocorrer aqui dentro, assim, de Maria da Penha, busca e apreensão, sequestro, busca e apreensão de carro, sequestro de soja, qualquer outro tipo, audiência de hoje para amanhã, né? O plantão que faz. Né? Então... Não, mas tu tá tranquilo, tá bem então? Eu pego a semana, daí eu peguei certinho que tal, eu pego a semana que vem, então, a partir de terça, semana que vem, sou plantonista, né? Tá certo. Mas a gente agradece. Um abraço pra Nath. Tá? Nath, olha, que bom que ela te cuida bem. Tá te cuidando bem. Sim. Tá? Te agradecer. Obrigado. Vou dizer pro Zezinho, dizer pro Neguinho do Lordo, né? O pessoal tá na lista. Todo dia a lista vai aumentando, né? Mas é como você falou, Pelé. Muitas vezes
Às vezes chega na hora, surge um compromisso, uma coisa ou outra, né? Mas o pessoal tá aí, a gente tá quando convidando. o Andrei botou ali, pode ser sexta. Dá, beleza. Sexta que vem é Páscoa. É. Sexta-feira Feriado. Santa, não Páscoa, né? Sexta-feira Santa. Ah, Podemos fazer igual. E feriadão, né? Feriadão, segunda E também. feriadão, né? Se o Zezinho concordar ou o Neguinho do Norte concordar, a gente pode fazer, não tem sem problema nenhum. Não vai respeitar a Sexta-feira Santa, Camargo? Eu Antigamente você respeitava, né, Pelé? É. Mas é. Eu ia dizer um palavrão agora. Antigamente não ligava nem rádio Sexta-feira Santa. Mas olha, lá em casa era assim. Nem Os rádio. antigos eram assim. Não. Não podia falar alto nem nada. É. Tinha que ir na Mas missa de manhã hoje, cedo. hoje tem jogo de futebol, tem baile, tem churrascada. Eu ia dizer uma bobagem. Então, vamos dizer, né? Para mim é um dia normal como qualquer outro, nos dias de hoje, né? Claro, a gente respeita, Sim. né, e tudo mais, né? Mas, então não vamos fazer. Pronto, vamos respeitar, não vamos fazer. Beleza, então o Zezinho daí fica para outra próxima. sexta, né? Outra sexta. Que seria então lá no dia 25. E aí também já estamos em contato com o Dr. Oromar aqui, já vai... Vamos colocar o doutor Oromar aí. O Jair Escorteganha prometeu pra gente Isso. aqui também. E o né? Volmir do Cicred também, o Volmir Giacomoli. Vamos ver Jacomó. Nos prometeu. Lambari. Popular Lambari. Era um ponteiro esquerdo chatinho para marcar. Não. Ele. E o Aldrey, o marido da prefeita. Já convidei também. Aldrey O Vinci. Volmir, ele tinha mesma característica do Pelé branco. Ali O Pelé do pulador. Do pulador, é. Eu não vi o Pelé jogar. Vi jogar como veterano, mas não vi. Mas disse que Se, era muito bom de bola. se tu viu o Lambari jogar, tu Característica viu. mesmo. É mesmo. Mara E o Nicolodi prefeito? manda um abraço aqui pro Pelezinho. E o pessoal pergunta aqui quem é o substituto, ou seja, para quem o Pelezinho passou o bastão. Quem seria hoje o Pelezinho de Birubá? Na ativa. Atual hoje? Pelé. Se vira contigo. Pois é. Eu espero que seja o meu sobrinho, o Eduardo Ferreira dos Reis. Bem lembrado. Bem lembrado. O futuro tá aí, viu? É. Quem sabe? Esse é o futuro. Quem sabe? Tá aí. E quer. E tem outro. Tem outro que quer. Que eu tô todo dia com ele, quase, né? O Davi, filho do Leandro e da Amanda. Sim, do Leandro Marangon. É. Filho do Leandro Marangon é bom de bola. O Bruno tá com 18, mas o Bruno. Tá passando. Tá. Eu Começou a acho. namorar. Começou a namorar. Balada. Não sei se tá namorando ou não, mas. Mas a balada. Mas é balada. O Jade que pega no pé dele, né? O Jade tá sempre na Mas noite o por Jade aí. também Né? foi bom, né? Foi. Muito Bom, rápido. seguiu meu tio, inclusive na profissão, né? Advogado, né? Tá certo. Pelé, mais uma vez, muito obrigado, Aldrey. Deus sempre guarde e abençoe essa figura tão querida aqui da nossa cidade, João Carlos José dos Reis, o Pelezinho. E mais uma vez ele fez aí uma riqueza de programa para ficar marcado na memória dos desportistas de Birubá. Mais um baú de esporte. Sem esquecer, né, do meu filho, dos meus filhão lá, né, o Jonathan, centroavante, mas um centroavante de peso, né? Ele saía bem no futsal. O futsal ele tinha o Dr. Henrique, né? O Dr. Henrique. E tem o sobrinho do Suca, né? O Gui, mas o Gui é Não, mas o Gui ele surgiu muito bem. Surgiu Mas bem, é mas outro ele está mais focado no estudo. No estudo. Assim como está trabalhando lá direito. Assim como o seu filho, eu vou contar rapidamente aqui. Seu filho fazia parte da junta do serviço militar e ele estava para ir para o quartel. Aí o Pelezinho, Camargo, o guri está estudando, fez o vestibular, está estudando e tal. Tem como me ajudar lá e tal? Olha, quando cai na malha fina lá, não tem, né, e tal. Mas vamos lá. Aí cheguei lá, né, e era uma doutora que era a médica, né. O capitão Souza Filho já tinha saído e tal, e era uma médica nova. Eu não conhecia ela, né, e tal. Cheguei lá, falou, daí, o número 54, esse rapaz aí estuda, assim, né, e tal, e etc e tal. Daí ela veio assim, olhou. Naquele tempo era o tempo em que tu tinha que tirar toda a roupa, se despir inteiro, né, e ele ali, né, e ela assim,
Mas, seu Camargo, dá uma olhada. Olha esse time aqui de mim, tinha 10, de 10, olha esse time, tava o guri do Petza junto, mais o guri do Leni Fior, que hoje é médico, né? A turma, aquela turma toda, aquela leva toda ali. Mas olha, dá uma olhada pra esse time aqui. Tu quer tirar esse aqui, você quer dispensar esse, que era a lista do prefeito, que o prefeito podia tirar uns. Está na lista do prefeito aí e tal, né? Ela disse, mas dá uma olhada. E às vezes eu digo, mas que ninguém é bonitinho. Ela disse, dá uma olhada, segurei. Olha o sorriso desse menino. Não tem um dente, perfeição, olha, bonitinho. Que ninguém é bonitinho. O senhor vai dar um oficial de primeira, altura, porte físico, atlético. Um neguinho bonitinho, o senhor quer tirar o rapaz? Sim, então tá fora. Então tá fora. E até hoje eu brinco com ele na rua, né? Eu digo, ô doutor, como é que tá? Não fala. E eu digo, tá bom, tá bom. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E a gurizada crescendo, né? Crescendo. Então, Um abraço por isso que eu pro digo, Carlos Henrique. o Carlos Garcia dos Reis. por isso que eu digo assim... Tá sempre bonitinho, elegante, continua sempre, bonitinho, né? Legal. Seu pai... Tava demorando, né? Tava demorando. Pelé, um abraço uma vez. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Fechamos então o nosso baú do esporte Memórias da Cidade.